de forma especulativa, porque a gente sabe muito pouco, como você salientou, isso sugere, a princípio, uma coisa mais pessoal, mais individualizada, uma busca dela por essas coisas, em vez de algo mais formatado socialmente, que é entregue normalmente num grupo. Então, se você faz parte de um grupo, especialmente um grupo de cunho religioso, esotérico, espiritual, seja lá o que for, eles já têm um conjunto ali de rituais, de práticas, de ícones, e isso já vem meio pronto. Então, quando você entra, você recebe aquele pacote, digamos assim, de informação, de ícones, e aquilo vai fazer parte da sua prática cotidiana. Pegando por essas poucas informações que a gente tem, parece que foi uma coisa muito mais pessoal e muito mais improvisada, uma coisa meio pega daqui, pega dali. Então isso sugere, embora mais investigações precisam ser feitas, que ela não estava trabalhando ou vivendo de forma articulada a um grupo específico. Foi uma coisa dela e nada tão formal assim. Eu acho que, inicialmente, é interessante a gente notar a reação do perito, assim como dos policiais, mas o perito dizendo. Se a gente imagina uma pessoa que trabalha com isso, que todo dia, não sei se todo dia, mas enfim, com frequência vai fotografar cadáver, fazer o lugar do crime, a ponto dele assistir aquela cena, ficar impressionado e chorar, porque isso já mostra a gravidade extrema desse crime. É uma coisa intuitiva, né? Bom, no local foi constatado extrema violência. A criança estava completamente decapitada, apresentava 2 lesões na região do coração. Também tinha um gato agonizando em outro quarto e vídeos de rituais satânicos de decapitação na casa. Assim. A gente não precisa ser jurista, ser professor, ser penalista para saber disso. Mas é interessante porque essa primeira reação ela tem respaldo no que o direito penal diz. Então eu fiquei analisando a conduta dessa mãe, eu encontro aí provavelmente 4 qualificadoras do homicídio e mais uma causa de aumento de pena. Por quê? Porque nós temos uma série de elementos que vão tornando aquele crime mais grave. Então é muito interessante, o estudo do homicídio é muito interessante para compreender muito o direito penal, que é justamente a ideia de você ter o que o Nelson Green, o penalista antigo, chamava de mapa das montanhas, né? Tem sempre montanhas mais altas, não é uma planície. O direito penal não é uma planície ou um planalto, é sempre uma montanha com variações. Então, quando eu vejo isso, eu vejo um crime, por exemplo, provavelmente com meio cruel, porque a criança não foi morta instantaneamente, ainda que não se saiba se ela foi decapitada viva, né? Ou depois de morta, mas há sinais de ferimentos nessa primeira informação, tudo indica que o meio tenha sido cruel. Então nós temos aí um meio que qualifica do inciso 3 do parágrafo 2º do artigo 121. Mas temos também um crime cometido à traição, com recurso que impossibilita a defesa, porque é uma criança que está ali com sua mãe. A mãe pega a criança, leva até a casa, a criança está completamente desprotegida, sem capacidade de oferecer resistência, fechada numa casa. Também é uma segunda qualificadora, né? Temos também o crime cometido, uma modificação recente do Código Penal, qualificadora do inciso 9, que é o crime cometido contra menor de 14 anos. Então veja que a gente vai somando elementos que vão dando uma gravidade extraordinária a esse crime. Em relação ao motivo, a gente não sabe ainda exatamente qual foi a motivação, mas se confirmando que tem relação com essa coisa de um ritual, etc., algum tipo de insanidade dela, no sentido coloquial do termo, ela cria na sua cabeça, como o professor Leonardo falou, né? Esse universo que ela mesmo cria, assim, de coisas satânicas, e mata para isso, para entregar a vida do filho para uma divindade satânica, sei lá, estou elucubrando aqui. Isso caracterizaria o motivo torpe, né? O motivo torpe, ele é aquele motivo que causa repugnância na sociedade. Ele contraria valores elementares da sociedade. Porque todo homicídio é torpe, matar alguém é uma coisa repugnante. Mas você sempre tem ainda motivações que tornam aquele crime ainda mais grave, né? Então é um crime que a gente olha e, assim, tem uma série, como se tivesse uma balança e a gente vai colocando as circunstâncias e o peso da pena vai ficando bastante alto, porque a reprovabilidade do crime é muito grande, né? Sem contar
no aumento de 2/3 por ter sido cometido crime contra descendente, que também é uma coisa extremamente grave. Então, a gente ama nossos descendentes, tende a protegê-los, né? O que Sim, acontece... nasceu da gente, né? Nasceu da gente. Normalmente é o inverso, né? Sou capaz de matar alguém para proteger as minhas filhas, mas essa pessoa não, ela vem e mata o próprio filho, né? Então é um crime que tem uma gravidade extraordinária, né? É bastante reprovável a conduta. É claro que ela morreu, não falar de pena é mais para falar da gravidade do crime, e não dá agora para dizer se ela realmente era inimputável ou não. Porque não há uma perícia que possa ser feita nela para ver se no momento do crime ela estava... No pós-crime, né? Porque como ela foi muito ferida para o hospital, já em estado muito grave. Agora, quando a polícia conta que ela, no momento que ela foi ser contida, né? Para ser levada para uma delegacia, ela começa a agredir, né? A avançar nos policiais. Enfim, pelas imagens que a gente tem, ela nem é uma mulher tão grande, ela é uma mulher pequena. As informações, a princípio, da polícia militar é que ela deveria estar ensandecida. Então, poderia ser até uma questão dela estar buscando isso também, sabe? Que ela não teve coragem de fazer alguma coisa contra ela, mas quando ela... A gente vê isso em alguns casos, né? A pessoa não tem coragem de se matar, então ela vai para o embate com a polícia porque vai saber que ali não vai, o desfecho vai ser muito ruim. Agora, a quantidade de tiros é muita, né? Bastante. Tem uma certa estranheza. As informações em relação a isso são pequenas, né? A gente fica um pouco perdido. De fato, como leigo na parte psiquiátrica, psicológica e tal, uma reação dessa de uma mulher que não consegue ser contida, me sugere realmente um surto psicótico. E especulando então, já que a gente não tem tanta informação, pensando não só nesse histórico de internações, mas no que ela acabou fazendo, é muito tentador pensar em algum transtorno psicótico mais sério. Então, que ela estava ali numa crise psicótica, totalmente dissociada, e cometeu isso. Quando a gente pensa em crença, que foi o que você perguntou, a gente pode imaginar que mesmo fora da crise, ela foi construindo um universo próprio ali, de significados, eventualmente satanistas ou não, enfim, mas que na hora da crise, isso bagunça bastante. Porque a psicose tem justamente essa característica, que é essa, vamos chamar aqui de forma mais simplificada, uma desconexão com a realidade. Então você pode criar sentidos delirantes inúmeros nesse hipotético cenário de transtorno mental. Então essas crenças podem ser inúmeras, ela pode ver essa crença de uma forma X, ela pode se ver como tendo essa ou aquela vinculação com alguma coisa sobrenatural, as possibilidades são infinitas. Como a gente não tem a possibilidade de conversar com ela sobre isso, a gente não vai saber qual é a crença básica ali. A gente está hipotetizando porque a gente encontrou, né, segundo os relatos aí, as informações, alguns elementos esparsos, religiosos, esotéricos, mas tudo muito desconectado. Inclusive, isso é uma coisa sugestiva de um possível cenário psicótico, que é essa idiosincrasia, essa coisa muito pessoal. Como eu tinha comentado, quando você faz parte de um grupo, a coisa é mais formatada culturalmente. É mais fácil você reconhecer o padrão. Ah, isso pertence ao grupo X. E isso aqui, desse jeito, na verdade, é mais do grupo Y, que tem essas crenças. Ali não. Pelo que parece, ela foi pegando e tal, e fazendo uma costura muito pessoal. E até pegando carona com o que vocês falaram das polícias não estarem preparadas para lidar com essa situação, isso mostra como é idiosincrásico, como é único. Então, isso é mais uma coisa que é comum de forma geral e teórica nas psicoses. Os delírios, seja lá o que for, é muito particularizado. Então, é claro que eu não estou dizendo aqui que nas psicoses é comum a violência. Pelo contrário, a maioria das pessoas com transtornos psicóticos não são propensas a crimes, nada disso. Não vão cometer nada disso. Não vão cometer crime e tal. Eu só estou destacando o lado da psicose ela individualizar a forma como a pessoa vê o mundo. Então, até quando pessoas têm delírios de fundo religioso, acaba que isso se distancia do grupo, sabe? Você pode ter crenças delirantes em relação a qualquer universo simbólico, qualquer religião e tal, mas na hora que você vai ver os detalhes, está muito individualizado ali, sabe? A pessoa passa a ser a entidade, ou ela reestrutura a crença de um grupo de onde ela veio para colocar um detalhe ali, um tempero que é muito dela, e aí vem a questão do delírio. Entende? Então, a particularidade do caso ela é muito sugestiva de um transtorno mental mais grave, alguma coisa que ela talvez obtivesse de grupos fechados que eventualmente praticam rituais, não é nada disso, ao que parece.
Era uma coisa que ela pegou dali da internet, de algum lugar, uma coisa bem simples. Isso já também sugere uma desconexão com a realidade. Porque se for esse mesmo caso de algo de forma de desenho animado, qualquer coisa assim, quem vai praticar um ritual vai procurar uma inspiração num desenho animado, numa coisa cartunesca. Não é o esperado. Isso também sugere, de novo, uma desconexão com a realidade. Compatível com um cenário de surto, de crise, algo assim.